Será que o GPS dos relógios intermediários é preciso? E será que o Strava, direto no celular, consegue ser mais preciso do que eles? Eu decidi testar tudo isso na prática para compartilhar os resultados com vocês. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2 Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. No vídeo de hoje eu quero descobrir uma coisa que muita gente pergunta aqui no canal. Afinal, quão preciso é o GPS dos relógios intermediários? E mais, será que o Strava, rodando no celular, consegue ser mais preciso do que os relógios? E para isso, pessoal, eu fiz um teste muito simples. Eu comprei uma trena e eu medi exatamente 2 km rodando pelas ruas da cidade. Eu vou correr usando vários relógios ao mesmo tempo e depois disso comparar o resultado para saber qual relógio mais se aproxima daquela distância medida na trena. Tá, mas e por que eu usei a trena? Muita gente coloca nos comentários, pede para comparar, por exemplo, usa o celular, né, o Strava no celular e compara com o relógio. Mas como é que eu vou assumir, por que eu deveria assumir que o GPS do celular com o algoritmo do Strava é mais preciso que um relógio? Então, eu não sei, pode ser que sim, mas eu não sei, eu não tenho essa certeza agora, né? Neste momento que eu estou gravando o vídeo, antes de fazer os testes, eu não tenho essa certeza. Então, ao invés de assumir que ou o relógio, ou o Strava, o celular, ou algum outro aplicativo é o correto, eu decidi medir, nada melhor do que ter a medida, né? Então, eu peguei essa trena, comparei com outras medidas, né? Comparei com outras trenas para ver se estava tudo certo, né? Só para garantir, porque essa aqui é aquela trena de rodinha que a gente vai caminhando, ela vai contando a distância. Então, eu comparei com outras trenas também, sei com tanto quanto óbvio. Tem padrões aqui, né, de qualidade, mas eu fiz isso só para garantir que essa trena está medindo adequadamente. Então eu defini qual que é o parâmetro, né, qual que é a referência de distância medida na trena, para daí sim fazer o comparativo e descobrir qual que mais vai se aproximar a essa distância. Uma outra alternativa, ao invés de fazer essa medição, né, eu poderia correr numa pista de atletismo, né, que daí tem as raias ali que vai ter as distâncias já definidas. Mas como a maioria das pessoas que pratica corrida de rua corre na rua ou num parque, né? Então eu optei por fazer o teste num ambiente mais próximo do que a gente corre no dia a dia. E para o teste ser mais correto, durante a medição, eu fiz as marcações de onde eu preciso fazer as curvas. Então, conforme eu ia fazendo a marcação, né, a medição, onde passava a rodinha da trena, eu marcava nas curvas onde eu tinha que passar, para evitar, por exemplo, de eu fazer, enfim, um contorno diferente na curva quando eu for fazer o teste. Então, eu fiz toda essa marcação para ter exatamente onde eu tenho que passar nesse trajeto de 2 km e a partir daí sim poder comparar os relógios com essa medição que eu fiz. E antes de continuar, rapidinho aqui, pessoal, esse teste deu um baita trabalho para fazer, então eu conto aí com o like de vocês e o comentário de vocês aí, o que vocês acharam do resultado, se era o que vocês esperavam, se foi uma surpresa, e também sugestões para os próximos testes, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. E agora falando dos dispositivos, dos relógios que eu vou usar para fazer esse teste. Eu vou usar o Amazfit Active 2, o Galaxy Watch 6 e o Huawei Watch Fit 3. Além disso, eu vou usar também o meu celular, que é um Galaxy S21, conectado direto no Strava, então o celular, né, ele não vai estar conectado a nenhum relógio, então o celular eu vou usar o GPS do celular, com o aplicativo Strava aqui, vou registrar direto no aplicativo do Strava, então depende do GPS do celular, né? Então nesta rodada de testes vão ser esses dispositivos. Além disso, eu também vou correr com o Garmin para a gente ter uma referência de um relógio mais avançado, como que ele sairia nesse teste versus os intermediários, mas não é um comparativo, teoricamente não é um comparativo justo, né? Eu vou fazer um outro teste, uma outra rodada de teste com relógios avançados. Então, muito em breve, estou trabalhando já no conteúdo, vai ter um teste onde eu vou colocar o Apple Watch, o Galaxy Watch 8, que daí é um mais avançado, mais recente, né? O Huawei Watch GT 6, também o mais recente, o Garmin, Polar, Coros e também algum da Amazfit, que eu tô vendo ainda qual vai ser o relógio, se vai ser o Balance 2, T-Rex, eu tô vendo ainda qual vai ser o da Amazfit. Então vai ter uma outra versão desse vídeo
com os relógios avançados. Agora falando de como vai ser a metodologia desse teste. Vamos lá, vou fazer 3 rodadas. Eu vou registrar 3 treinos diferentes em cada relógio. Então na primeira rodada eu vou registrar um treino de 2 km. Eu vou começar o trajeto, correr os 2 km num ritmo constante, num ritmo sem oscilar, procurar não oscilar a velocidade do começo ao fim nesses 2 km. E aí eu vou encerrar esse primeiro treino. Na segunda rodada eu vou começar um outro treino ali no relógio. Nesse outro treino, nessa segunda rodada, eu vou fazer esse mesmo trajeto, só que oscilando a velocidade. Eu vou começar correndo num ritmo tranquilo, vou dar um tiro mais rápido, vou parar completamente, dar um tempo, correr novamente, mais um tiro. Então eu vou oscilar a velocidade na segunda rodada, no segundo treino, nesses 2 km. Terminando os 2 km, eu vou encerrar o treino em todos os relógios. E na terceira rodada, eu vou correr 2 km nesse mesmo trajeto, vou ir 2 km correndo num ritmo constante, chegando lá, dar meia volta e voltar os mesmos 2 km no mesmo trajeto. E aí, nessa volta, eu vou oscilar a velocidade para fazer um treino mais longo de 4 km, né? Então, vão ser esses 3 treinos que eu vou comparar, essas 3 rodadas e ver como cada um dos relógios se sai. E aí, para compartilhar minha expectativa, tá, pessoal? Agora é sexta à noite. Então, eu não fiz o teste ainda, eu não sei o resultado. De verdade, não sei ainda como que vai ser o resultado aqui de cada teste, do Strava versus relógio, eu não sei ainda. Então, estou gravando essa parte do vídeo antes de fazer esse teste. Vou fazer amanhã de manhã, no sábado de manhã. Então, a minha expectativa é que a diferença não seja significativa, tá, pessoal? Eu já testei esses relógios, já treinei com eles. Obviamente, a gente sente um pouco de diferença ali, principalmente nos treinos de tiro, mas no final das contas, a minha expectativa aqui antes de fazer o teste é que não vai ter uma diferença para nós amadores, nada que seja gritante. Posso estar errado, estou compartilhando aqui com vocês antes do teste, mas nada melhor que pegar o fato, pegar o número, pegar a realidade, fazer o teste na prática para saber se o que eu acho aqui está certo ou não. Então amanhã eu vou descobrir e aí compartilho com vocês aqui todos os detalhes desses 3 treinos que eu vou fazer usando esses relógios e o celular com o Strava. Olha só que maravilha, pessoal. Estamos aqui fazendo a marcação dos 2 km com a trena. Já estamos agora nos 1.350 metros. E vamos lá. Tá bem divertido aqui fazer essa marcação. A Camila está de assistente, fazendo as marcações no giz, nas curvas aqui, onde eu tenho que passar, para marcar certinho o trajeto. Daqui a pouco já começa a correr com os relógios e vamos ver como é que vai ser esse resultado. Então tá, chegamos 2 km, agora é só fazer o teste. Então tá, a primeira rodada já foi aqui, pessoal. Foram 2 km correndo num ritmo constante, não oscilei o ritmo, né? Fiz todo o contorno das curvas conforme eu fiz a marcação com giz. E obviamente, né, conforme passou ali a roda de medição, a trena. Teve algumas surpresas aqui, tá? Confesso que não estava esperando alguns resultados. Vou consolidar tudo ali depois, mas já olhei aqui como é que ficou. Teve 2 dispositivos que acertaram certinho e teve algumas surpresas aí. Agora eu vou começar a segunda rodada. Agora eu vou oscilar o ritmo e vamos ver como é que isso vai fazer alguma diferença para os relógios. Então tá, pessoal, completei a segunda rodada agora, que foi quando a segunda rodada é variando o ritmo. Algumas surpresas aqui no caminho, até os 400, 500 metros, todos os relógios estavam bem alinhados ali na distância. Mas depois que eu dei o primeiro tiro, o relógio da Samsung começou a variar mais. Por exemplo, eu dei um tiro e parei completamente para simular um treino de tiro com recuperação, né, com descanso. E nesse momento eu percebi que mesmo parado, ele estava contando alguns metros. Isso aconteceu algumas vezes. Então, novamente, teve algumas surpresas aqui no teste, vou consolidar os resultados, já volto aí com vocês, mas nesse segundo, só aqui de rodar esse teste, já deu para perceber que fez alguma diferença para os relógios. E o que mais sentiu, digamos assim,
essa variação de ritmo foi o relógio da Samsung. Todos os treinos concluídos. Terceira rodada, completei agora tô voltando para casa. O resultado, pessoal, novamente, eu vou pegar os detalhes ali quando chegar em casa. Mas entre o Huawei, o Amazfit Active 2 e o Garmin, eu não vi uma grande diferença, tá? Como eu comentei lá, minha expectativa é que não fosse nada muito gritante. A Samsung, nesse teste de hoje, não se saiu tão bem. Mas novamente, eu quero olhar os detalhes ali para entender melhor. Eu digo isso porque eu tomei todos os cuidados que a gente tem que tomar ali na hora de registrar a corrida na Samsung. Quem tem Samsung vai entender o que eu estou falando. Quando a gente entra ali na tela do exercício, tem o ícone de localização que fica piscando. Aí quando ele encontra o GPS, né, quando ele encontra o sinal, quando sincroniza, está tudo certo, o ícone para de piscar e ele tem uma mensagem dizendo localização detectada. E aí vocês têm que começar o exercício. E eu fiz isso, eu tomei esse cuidado, né? Porque eu já estou acostumado a usar também, já fiz vários testes com ele. Mas mesmo assim, teve aí algumas diferenças significativas que eu não esperava. E outro ponto também que me chamou a atenção foi a questão do Strava usando o GPS do celular e o algoritmo do Strava. O resultado não foi o que eu esperava. Talvez aí desmistificando esse mito da corrida, né? De que o Strava é o correto, digamos assim, né? Usando o GPS do celular. Nos testes de agora, novamente ainda não consolidei tudo, né? Mas só por correr assim, ver ali o treino na hora, ele ficou um pouco descolado das distâncias que tinham marcadas. Então, vamos ver se olhando lá os detalhes alguma coisa muda, mas as impressões pós-treino, sem olhar os detalhes, né? Compartilhando assim as impressões exatamente logo após o treino, é que o Strava ficou um pouco descolado, marcando uma distância um pouco maior do que os relógios e consequentemente do que estava marcado no chão que eu medi com a roda de medição, né, com a trena. Então vou voltar ali para casa agora, consolidar esses dados e aí voltar aqui com vocês com todos esses detalhes. E vamos dar uma olhada nos resultados então. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Primeiro treino, 2 km em ritmo constante. Na Huawei, o Huawei Watch Fit 3 registrou 10 metros a mais, 2,01 km, como vocês podem ver ali. O Amazfit registrou 30 metros a menos, 1,97 km. O Strava, rodando no GPS do celular, direto no celular, identificou, né, marcou 100 metros a mais, 2,1 km. E o relógio da Samsung registrou 160 metros a menos, registrou 1,84 km. Ali eu coloquei o da Garmin, que não faz parte desse comparativo, como eu já mencionei, é só para ter uma referência, né, de um relógio mais avançado, com dual band, com um sistema de GPS mais robusto, o quanto ele marcaria, né, para ter uma referência. O relógio da Garmin marcou 10 metros a mais, 2,01 km. E é importante mencionar aqui, pessoal, não se apeguem muito ao ritmo ali, ao pace que tá marcando, tá? Porque vai variar bastante, porque eu demorei ali algum tempo até começar todas as atividades em todos os relógios. Então eu colocava ali, abria a tela de exercício de um, esperava capturar o GPS. Normalmente eu começava pelo Samsung, que demorava na média, né, um pouco mais. Então eu colocava ali o da Samsung para identificar o GPS, enquanto isso eu abria os outros aplicativos, enquanto isso eu estava completamente parado até começar a atividade em todos eles, para daí sim começar a me movimentar. Só que isso contava o tempo total do treino e aí o ritmo médio ele vai levar isso em consideração. Então não levem em consideração não prestem atenção, isso, enfim, não é relevante para esse teste aqui o pace médio, porque vai variar muito, porque depende da ordem que eu iniciei cada uma das atividades. Eu cheguei a ficar mais de 1 minuto parado até começar a atividade em todos eles. Então, nesse teste aqui, por favor, não levem em consideração o pace, que vai ficar bem distorcido aqui. No segundo treino, foram novamente 2 km, a mesma marcação, só que aí eu variei o ritmo. Então eu dava alguns tiros, parava completamente,
recuperava, dava mais um tiro mais curto, um tiro mais longo, ia variando o ritmo. Nesse treino aqui, o Huawei Watch Fit 3 marcou 1,99 km, ou seja, 10 metros a menos do que os 2 km que eu medi, né? O Amazfit Active 2 marcou 1,98 km, ou seja, 20 metros a menos do que os 2 km. O Strava marcou 2,05 km, ou seja, 50 metros a mais do que eu realmente corri. E o relógio da Samsung marcou 2,41 km, ou seja, 410 metros a mais do que eu realmente corri. Novamente, somente como referência, o Garmin, que estava ali com o sistema de GPS priorizando, né, a precisão do GPS, marcou 2 km, exatamente 2 km. E o terceiro treino foram 4 km no total, novamente, o mesmo percurso, aí ida e volta, totalizando 4 km. Então, 2 km em ritmo constante, depois 2 km variando o ritmo. No total, o Huawei Watch Fit 3 marcou 4,01 km, ou seja, 10 metros a mais do que eu realmente fiz. O Amazfit Active 2 marcou 50 metros a menos do que eu realmente fiz. O Strava, direto usando o GPS do celular, marcou 4,13 km, ou seja, 130 metros a mais. E o Samsung marcou 4,33 km, ou seja, 330 metros a mais. Novamente, somente como referência, o Garmin, na configuração priorizando a precisão do GPS, marcou 3,99 km, ou seja, 10 metros a menos do que eu realmente corri. E aí um resumão aqui, né? No total foram 8 km de corrida, considerando os 3 treinos. Então, somando tudo, no relógio da Huawei eu teria corrido 8,01 km, ou seja, 10 metros a mais do que eu realmente corri. No relógio da Amazfit foram 10 metros a menos do que eu realmente corri, 7,9 km. No Strava, consideraria 280 metros a mais do que os 8 km. No relógio da Samsung, marcaria 580 metros a mais do que eu realmente corri, somando todos os treinos, né? E aí na Garmin, novamente, somente como referência, aí marcaria exatamente a distância que eu corri, o total de 8 km. E aí eu peguei um trecho ali, eu de propósito, né, selecionei uma rua que ela é mais estreita e ela tem mais árvores, tem mais casas, que acaba atrapalhando um pouco o GPS, né? Então eu de propósito passei por aquela rua para ver como o GPS iria se comportar. Então aqui o da Garmin, para vocês terem uma referência, então eu passei esse aqui é o terceiro treino, o de 4 km, eu passei 2 vezes nessa rua, né, na ida e na volta, e como vocês podem ver, as duas linhas estão muito próximas, então tá bem desenhado, digamos assim, né, tá um trajeto que faz sentido aqui no GPS, no mapa da Garmin. Aqui no caso da Huawei, o mesmo trecho, a mesma rua ali, o mesmo local, né, no mesmo treino, as duas linhas também bem alinhadas, resultado muito bom. Quando a gente olha o relógio da Amazfit, acabou marcando um pouco diferente, como vocês podem ver ali, uma das linhas parece que eu passei por dentro de uma casa, talvez por isso que deu essa diferença, né, de 50 metros no total. Não faz uma mega diferença, tá, pessoal? Novamente, eu acho que 50 metros... super tranquilo, mas novamente estou aqui para testar, para mostrar o fato, né? Eu não me preocuparia com isso, só para deixar bem claro. Só estou aqui para mostrar como é que foi, né, o resultado do treino. No caso do Strava, vocês podem ver que as linhas estão mais instáveis, não estão tão fluídas quanto os relógios. E novamente, né, aqui o Strava nesse treino todo marcou 130 metros a mais do que os 4 que eu corri efetivamente. E aí o relógio da Samsung, né, as linhas, como vocês podem ver, bem mais desorganizadas, digamos assim. Talvez isso ajude a explicar o porquê dos 330 metros a mais que foram registrados ali no treino usando o relógio da Samsung. E um recado bem rapidinho aqui, pessoal, para quem quiser acompanhar mais de perto como eu uso todas essas funcionalidades dos smartwatches e aplicativos de treino no meu dia a dia, nos meus treinos, vocês têm a opção de se tornar membros aqui do canal. Além de ser uma opção, uma alternativa aí para apoiar o trabalho que eu estou fazendo aqui, para apoiar o canal, vocês também podem ter acesso a vídeos de maneira antecipada e vídeos exclusivos para membros. E aí, para encerrar aqui, para concluir, pessoal, como eu comentei antes do teste, eu não esperava
uma diferença muito gritante nos dispositivos, no celular. Eu realmente não esperava uma diferença muito grande. Acabei me surpreendendo. Entre a Amazfit, Huawei e Garmin, é mais ou menos o que eu imaginava ver. Obviamente, a tecnologia está evoluindo muito, eu acho que o nível de precisão já está muito bom, principalmente se a gente levar em consideração que a gente está falando de relógios intermediários. O nível de precisão está excelente. 20, 30 metros de diferença num treino, para mim tá tudo certo, faz parte, está na conta. Enfim, para mim, eu acho que eu realmente não acredito que essa diferença vai fazer um mega impacto no nosso treino. Então, para mim, esse nível de precisão é bem bom na real. Claro que o que me surpreendeu foi o Strava usando o GPS do celular, sempre marcando ali nesses 3 testes, né, marcando uma distância maior e no final consistentemente, né, marcando isso treino após treino, e o Samsung acabou me chamando a atenção. Eu tomei todos os cuidados que eu sei que eu tenho que tomar com o relógio da Samsung, que é esperar ele capturar ali a localização, novamente ele tem a mensagem ali detectada a localização, então eu esperei tudo isso e mesmo assim, principalmente nos treinos com mais variação de ritmo, a diferença foi bem grande, isso me chamou a atenção. Aí, importante mencionar, né? Pelos comunicados da Samsung, nos relógios mais recentes, eles fizeram melhorias no algoritmo deles para o GPS. Então, estou planejando já, como eu já mencionei, vou fazer um outro teste com relógios mais avançados e aí vai ter o Galaxy Watch 8 e aí a gente vai ver se esse comportamento que a gente viu no 6, que é um relógio mais antigo, né, já faz algum tempo que ele está aí no mercado, se no 8, no Galaxy Watch 8, se eles corrigiram, se eles realmente melhoraram. Vou fazer esse mesmo teste, essa mesma metodologia com relógios mais avançados e aí sim vamos ver a evolução da Samsung do Galaxy Watch 6 para o Galaxy Watch 8. E outro ponto bem relevante, tá, pessoal? Esse conteúdo que eu gero, todos os vídeos aqui na real no canal, eu não recebi esses dispositivos de nenhuma marca, tá? Então esse vídeo não é patrocinado, nenhuma marca me enviou esses produtos, todos eles eu comprei para testar eles. Tanto que tem vários vídeos aqui no canal, eu seguindo o plano de treino da Amazfit, da Garmin, da Huawei. Eu faço preparação para provas para testar a plataforma de maneira bem completa mesmo, de todos esses relógios. Então, todos esses relógios eu comprei, tirei dinheiro do meu bolso para comprar, para investir aqui no conteúdo, né? Então, esse não é um conteúdo patrocinado, as marcas, nenhuma delas me enviou relógio. O que eu estou fazendo aqui é só comparando mesmo, compartilhando a minha experiência com os dispositivos que eu comprei. Então, só para deixar claro, não estou tentando falar bem ou mal de uma marca ou de outra, eu só estou trazendo a minha experiência com os testes que eu faço na prática. E se esse vídeo te ajudou, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre tecnologia para o esporte e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.